Queridos irmãos e irmãs, uma saudação a todos. Hoje, neste domingo, a liturgia nos apresenta este trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Nós vamos ouvir apenas o início desse trecho, porque ele é mais comprido do que o normal. Versículos 1 a 9 nós vamos ouvir. Façamos isso com atenção. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar. E grande multidão ajuntou-se ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em pé na praia. Ele falou muitas coisas em parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras ainda caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram na terra boa e deram fruto, 100, 60 ou 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Queridos irmãos e irmãs, a parábola do semeador fala a respeito de nós mesmos. Nós podemos ser a semente, podemos ser a terra, mas o texto quer falar da palavra de Deus que é lançada, que é semeada. Nós somos a terra onde essa palavra é semeada. Diz o texto que existem tipos de terras ou de lugares onde a semente é jogada. O semeador, semeando, deixou que algumas sementes caíssem à beira do caminho. É um tipo de local. As sementes caem à beira do caminho. Elas vão brotar com o tempo. No entanto, como elas estão muito aparentes na beira do caminho, os pássaros comem estas sementes que brotaram. Ou, melhor, antes de brotarem, os pássaros as comem. Outras caem em terreno rochoso, onde não tem muita terra. Portanto, aquela semente vai brotar, mas sem muita raiz. Ela não tem onde colocar, afundar as suas raízes. Um chão pedregoso, porque falta a terra própria. Outro tipo de semente cai no meio de espinhos. Os espinhos crescem e sufocam as sementes, aqueles brotos que estão surgindo. Outras, enfim, diz o texto, caem em terra boa. E aqui está a novidade deste Evangelho. Na terra boa, estas sementes produzem frutos, 100, 60 ou 30 por um. Não é toda semente que produz 100, ou também não é toda semente que produz 1. As sementes produzem aquilo que Deus quer que elas produzam. Se elas brotarem na terra boa, elas vão produzir algum fruto. A novidade e a mensagem deste Evangelho está exatamente aí. Nós somos essa terra. Produzimos quantos frutos? 100, 60, 1. Não importa a quantidade de frutos. O importante é que nós saibamos e possamos produzir frutos. A quantidade que nos foi dada a produzir. Então, aqui nós temos uma mensagem que nos ajuda a nos defender da inveja. Às vezes acontece, nós ficamos com inveja dos irmãos e irmãs que produzem frutos, mas só que na medida deles. E a nossa medida qual é?
Qual é a medida que você, irmão, você, irmã, tem para produzir os frutos do reino de Deus? 100, 60, 1. Outra vez, não importa a quantidade, importa que você produza aquilo que Deus concedeu para que você produza. Produzir esses frutos significa transformar aquela terra, que é uma terra boa, mas uma terra que se torna não somente boa, fértil, mas uma terra que produza frutos. Que nós sejamos esta terra boa e que saibamos produzir os frutos necessários, na quantidade que Deus quiser para o reino de Deus.